Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é quarta-feira, dia 24 de abril de 2024. E o tema que estudaremos na nossa lição da Escola Sabatina será A Estrela da Manhã da Reforma. Dois textos aparecem aqui que precisam ser destacados. O primeiro deles, o Salmo 19, verso 7, que diz: A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. O outro texto é o texto de Jeremias 15, verso 16. Achadas as tuas palavras, logo as comi. As tuas palavras me foram gozo e alegria para o coração, pois pelo teu nome sou chamado, ó Senhor, Deus dos exércitos. Tanto Davi quanto Jeremias vão mencionar aqui a mesma ideia. Eles vão mencionar que a Bíblia, a palavra de Deus, ela traz alegria, ela traz um verdadeiro sentido para a vida do ser humano. Sem a Bíblia, a palavra de Deus, como nós poderíamos ter conhecimento a respeito do plano, do propósito de Deus para a nossa existência? Como poderíamos tornar relevante a nossa existência nesse mundo? Sem os ensinamentos da Bíblia, nós não saberíamos nossa origem. Fomos criados por Deus, a sua imagem e semelhança. Não saberíamos por que hoje enfrentamos dor, sofrimento e morte. O pecado entrou no nosso planeta, a rebelião chegou aqui, todos pecaram, estão destituídos da glória de Cristo. O salário do pecado é morte. Mas não saberíamos também que Cristo Jesus morreu pelos nossos pecados e assim pagou o preço exigido pela quebra da lei de Deus. E através da morte de Cristo, hoje, nós podemos ser salvos. Nós não saberíamos que Jesus Cristo foi ao céu, mas que vai voltar para poder buscar aqueles que têm um comprometimento com Ele. Você percebe que tudo aquilo que foi importante, ou que é importante para a nossa salvação, foi revelado na Bíblia, a palavra de Deus? Como nós teríamos a possibilidade de nos preparar para o encontro com Cristo se não tivéssemos a revelação de Deus através desse livro? A Bíblia, ela serve como a revelação de Deus. Tudo que eu gostaria de saber está aqui? Claro que não. Nós temos aqui o básico, o necessário para podermos ser salvos. Por isso, a Bíblia, a palavra de Deus, ela deve ser devorada, como disse o próprio Jeremias: achadas as suas palavras, logo as comi, e as suas palavras me foram gozo e alegria para o coração, pois pelo teu nome sou chamado, ó Senhor dos exércitos. As palavras de Deus, elas devem ser devoradas por nós todos os dias. Deixa eu falar para você, hoje, por exemplo, eu gastei um tempo considerável com a Bíblia, a palavra de Deus, hoje na madrugada. Eu meditei sobre um texto que já li muitas vezes, mas muitas vezes. Um texto de Oséias, no capítulo 14. E confesso a você que hoje esse texto me falou tão forte ao coração. Era como se fosse um recado de Deus para mim. As palavras de Deus, quando são devoradas por aqueles que estão buscando por elas, podem trazer vida, conhecimento para a salvação, mas ao mesmo tempo alegria para o coração do ser humano. Você imagina o que foi passar pela experiência do período medieval, a Idade das Trevas, quando a Bíblia foi excluída do contato das pessoas. Quando esse período terminou e a reforma protestante começou, aquele que é considerado como a estrela da manhã da reforma, que foi John Wycliffe. Wycliffe, ele tinha um sonho. Seu sonho era colocar a Bíblia, a palavra de Deus, à disposição das pessoas do seu tempo, na língua inglesa. Wycliffe fez do trabalho da sua vida a tradução da Bíblia para o inglês. É bem verdade que a Igreja Católica Apostólica Romana fez de tudo para tentar destruí-lo. Aliás, eles quase conseguiram assassiná-lo. Mas o fato é que ele acabou morrendo antes disso. Mesmo depois de ter passado pela experiência da morte, ele deixou o legado, deixou a tradução da Bíblia para o inglês. E isso fez com que o conhecimento da palavra de Deus se disseminasse de uma forma tremenda na sua época. Mas por isso,
a própria igreja ainda fez o quê? Mandou que o seu corpo fosse desenterrado, seus ossos foram queimados e as suas cinzas foram jogadas no rio Swift. E como algum tempo mais tarde historiadores acabaram mencionando, assim como as suas cinzas foram levadas pelo rio Swift e foram lançadas no mar e a partir daí espalhadas pelo mundo todo, os seus ensinamentos, principalmente a sua tradução da Bíblia para o inglês, serviram como estupim para que a reforma protestante pudesse ter bases. Porque baseado naquilo que foram seus escritos e principalmente a tradução da Bíblia para a língua do povo, agora as pessoas não precisariam mais conhecer o hebraico, o aramaico, o grego ou o latim para poder ter acesso à Bíblia. Eles podiam lê-la na língua vernacular, na língua inglesa. Isso fez com que indivíduos de todos os lugares da Europa, naquela época, fossem tremendamente influenciados pela tradução de Wycliffe. Por isso, não é à toa que ele é chamado de a estrela da manhã da Reforma. É interessante que quando você pensa a respeito disso, você pensa no apego, no amor que esses indivíduos tiveram pela Bíblia, a palavra de Deus. Quando você pensa que a obra de uma vida toda de Wycliffe foi dedicada à tradução da Bíblia para que as pessoas pudessem ter acesso a ela. Eu confesso a você que quando estava estudando a lição de hoje, eu pensei na grande quantidade de Bíblias que eu tenho hoje em português à minha disposição. Eu tenho aqui, por exemplo, um aplicativo que é a YouVersion, que é um aplicativo gratuito que você pode ter aí no teu celular, ou no teu tablet, ou no computador, só para você poder ter aqui uma ideia. Olha, eu tenho aqui à disposição em português, só em português, olha, a Almeida Século XXI, a Almeida Revista e Atualizada, a Almeida Revista e Corrigida, a Bíblia Livre para Todos, a Nova Almeida Atualizada, a Nova Bíblia Viva em Português, a Nova Tradução na Linguagem de Hoje, a Nova Versão Internacional, a Nova Versão Transformadora, a Português com uma velha ortografia, Tradução Brasileira, a Bíblia Sagrada, a versão fácil de ler. Você reparou? Tudo isso está aqui à disposição com a força de um clique. E há algum tempo atrás eu estava fazendo, na última mudança que eu fiz agora, eu fui dar uma olhada em quantas Bíblias diferentes eu tenho em casa. Só na minha casa, tamanhos, cores e ao mesmo tempo traduções diferentes. Eu tenho mais de 50 Bíblias na minha casa. Olha o privilégio que eu tenho. Quando eu paro para poder pensar nisso e penso em pessoas como John Wycliffe, que não tinha nada da Bíblia, nenhuma parte da Bíblia traduzida para o inglês. E ele resolveu, eu vou colocar a Bíblia à disposição das pessoas do meu tempo. E fez da sua vida, a obra da sua vida, a tradução desse livro. O quanto devemos a esses homens? Eu confesso a você que eu espero, estou trabalhando para isso, alcançado pela graça de Cristo Jesus, eu espero chegar até o céu. E existem alguns indivíduos, entre eles John Wycliffe, que eu gostaria de poder abraçar esses camaradas e dizer muito obrigado por ter trabalhado para poder dar os primeiros passos para que a Bíblia pudesse chegar a tantos lugares, até atravessar o oceano e chegar ao nosso Brasil querido. Eu quero realmente agradecer a Deus pelo privilégio que temos e ao mesmo tempo pedir que Ele me ajude a usar esses benefícios que eu tenho à minha disposição e usufruir da Bíblia, a Palavra de Deus. Amanhã nós vamos aprofundar ainda mais dentro do estudo a respeito dos nossos pioneiros e o tema que estudaremos amanhã será Animados pela Esperança.
Eu estudo a lição. E você?